Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui num apartamento de 111 metros quadrados. Eu quero mostrar todos os detalhes para vocês. Apartamento lindíssimo, tem um espaço maravilhoso, ficou super amplo e a gente conseguiu aproveitar bastante espaço que vocês vão ver de armazenamento. Eu vou mostrar primeiro para vocês a planta, explicar tudo que a gente mudou para vocês entenderem todo o conceito do projeto, o briefing e depois a gente continua o tour. Vamos lá? Bom, então como eu comentei com vocês, eu gosto agora de explicar o que nós fizemos nas plantas e um pouco do briefing, o que os clientes nos pediram. Bom, eles são um casal jovem, então eles queriam um espaço para receber amigos, eles gostam de cozinhar, então eles queriam toda a área da cozinha ampla, que eles pudessem ver a televisão, inclusive, da área da cozinha. Então vocês vão notar que vários pontos que eu comentar aqui, vocês vão sentir no apartamento. Então a gente tem uma área de gourmet mais multifuncional, que eles não queriam ter muitos móveis fixos, para que eles pudessem receber muita gente mesmo. E aí eu vou mostrar agora para vocês a área da planta, né, que a gente fez de mudanças. Nós diminuímos um trecho dessa parede aqui da entrada. Aqui, na área da lavanderia, a gente tinha uma porta que ia atrapalhar um pouquinho a nossa ideia do layout. Então nós modificamos a porta de lugar. Ela veio um pouquinho mais para trás. Na lavanderia, nós retiramos esse banheiro de serviço para ampliar a área da lavanderia, inclusive porque eles precisavam de um tapetinho para o Califórnia. Eu vou mostrar para vocês também lá na lavanderia. E aí, com isso, a gente tirou o banheiro para ter esse aproveitamento e o ponto de água do banheiro. Aqui na área do terraço, a gente retirou as duas portas e a gente tem um pilar central que ele acabou... a gente teve que pensar nele para ele ficar integrado e ele fazer uma comunicação com todo o restante do apartamento, sem atrapalhar a nossa ideia de integração. Então a gente retirou isso e aqui, vocês também vão perceber no projeto, a gente tem esse dente que a gente conseguiu aproveitar com um bar que ficou incrível e a gente tem esse espação aqui desse recuo entre um banheiro e outro. Então agora vamos pro tour que eu quero mostrar para vocês de pertinho cada detalhe desses. Bom, então como vocês viram que eu mostrei na planta, uma das alterações que nós fizemos foi com relação a essa parede. Essa parede ela era um pouquinho maior, a gente reduziu ela, porque vocês vão entender, a gente precisava ter esse acesso que dá para a cozinha. Mas primeiro eu quero mostrar aqui para vocês a área do hall. Bom, a gente tem aqui um banco, aquele espaço gostoso de entrar, tem um espelho orgânico, claro, do jeitinho que a gente gosta. Fizemos aqui uma área toda nesse tom de verde clarinho, e aí a gente fez um desenho na parede, ó, para não ficar tudo muito verde. A gente pintou a porta, mais esse dente, a gente fez essa cruzada para dar um contraste. Na parte de baixo, a gente aproveitou o banco como sapateira. Então, nós temos, ó, basculantes para poder colocar aqui. E sempre que a gente faz banco ou alguma sapateira que precisa de respiro, a gente tem duas opções interessantes. O ripado, vazado, né, que a gente tem aqui essas partes abertas, ou uma palhinha, por exemplo, que também dá esse respiro. Então, a intenção aqui do ripado, ele é para trazer também a ideia do respiro, não só deixar ele mais aconchegante. E a gente tem o ripado em diversos outros pontos do projeto, então é bem importante a gente ter essa conexão de um para o outro. Aqui também a gente acabou colocando um vaso alto, com uma área, até com uma bandejinha, para colocar uma chave, para ter um álcool gel, esse espaço de aproveitamento. Não só a área do banco, a gente deixou um espacinho lateral livre mesmo, para a gente poder aproveitar. Aqui à esquerda já é o lavabo, mas eu vou deixar ele para o final porque ele é tão ousado e maravilhoso que ele merece uma atenção especial. Bom, então como eu comentei, imaginem que essa parede ela vinha até aqui. A gente reduziu e aí vocês também vão entender aquela situação da porta. A gente tinha a porta da lavanderia aqui, mais ou menos. E como a nossa intenção era deixar esse espaço bem extenso, a gente fez o quê? Mudamos a porta da lavanderia lá para o final, então a gente deixou ela aqui no cantinho. E aí a gente conseguiu aproveitar esse corredor por completo, criando um espaço muito maior para a cozinha. Então, por exemplo, aqui a gente conseguiu aproveitar um super armário alto para colocar as coisas de despensa. Esse nicho pode ser uma área de café, uma área de guardar eletrodomésticos, uma torradeira, algo do dia a dia, sabe? Que a gente não precisa que fique exposto na área da cozinha. Então a gente conseguiu ter esse espaço reservado aqui desse lado. E ao mesmo tempo, a gente tem esse corredor que dá acesso para a lavanderia sem que as pessoas vejam a porta da lavanderia pela sala. Aqui, esse daqui era um pedido muito importante desses clientes, que é essa parte com uma cristaleira, né? Então, esse vidro canelado, para ficar aparente a parte interna. E assim, a Naila é super organizada, gente. Então, tudo tem corzinha. Olha só, vou mostrar para vocês que graça. Os pratos são azuis, as cumbuquinhas Le Creuset,
tudo tem uma organização para poder ficar aparente também, que é super legal, né? Aqui a gente colocou o nicho da geladeira e aí a gente já começa com a área da cozinha mesmo. Então a gente tentou isolar um pouco dos elementos para as duas pontas. Aqui vocês vão notar que a gente tem uma bancada super extensa e esse foi um dos pedidos deles. Eles queriam ter essa comunicação com uma casa, ao receber amigos, em ter uma opção de ver a TV da área da cozinha. E aí, pra gente não ficar com aquela lateral da cozinha bem chapada, sabe? Olha só que graça que nós fizemos aqui na lateral. São duas fruteiras, são gavetinhas mesmo, olha que... Meu, detalhe assim do detalhe foi... A gente seguiu com a ideia desse canelado, que é o mesmo que a gente usou na serralheria superior. Esse ferro mesmo é uma treliça. A gente usou aqui na parte de cima e nesse detalhe aqui da lateral. É importante também, quando a gente faz fruteira, que ela tenha respiro. A ideia aqui foi mais visual mesmo, ela poderia ter só um vidro na frente, como a gente tem esse espaço todo de respiro, não precisaria ter essa grelha. A gente colocou a grelha para ter essa combinação, essa comunicação. Então aqui uma bancadona, toda em quartzo, sempre a gente tem, né, o que a gente adora colocar, uma torre de tomadas para ter um acesso fácil aqui, cooktop de indução. E aí aqui atrás, o que nós fizemos? Eu adoro esse tipo de cozinha, uma cozinha em pórtico, que a gente abraça os eletrodomésticos nas duas laterais. Então aqui do lado esquerdo nós temos uma torre de forno micro-ondas e do lado direito a geladeira. Então a gente cria esse pórtico, só que centraliza a área de bancadas, que é a área mais usual. E a gente também tem um baita espação. Aqui, por exemplo, a gente usou esse MDF, que é o cacau, na parte de baixo e na parte de cima, como todo o restante do pórtico, no amadeirado. Eu vou colocar todos os revestimentos e os acabamentos aqui para vocês. Vão ficar aparecendo aqui na tela e também lá na legenda, tá? Aqui no fundo, usamos um porcelanato polido, marmorizado, que ficou bem leve. E ele é um apartamento que ele tá muito clean. Eu considero ele sofisticado com um toque industrial, porque a gente tem aqui os pedacinhos de serralheria que trazem e dão uma quebrada nesse sofisticado. Mas, no geral, ele tá um apartamento muito leve, muito gostoso e aconchegante, porque era a intenção desses clientes. Bom, aqui, então, seguindo, a gente vai ter a integração da área da cozinha com a varanda. E lembra que eu comentei que a gente retirou as portas, porém a gente teve que manter o pilar? E aí, a gente teve que pensar numa solução para esse pilar não atrapalhar essa integração. Então, o que nós fizemos? Vocês vão reparar, eu vou mostrar do outro lado para vocês. A área de alimentação, que é aquela parte de refeição ali de baixo, a gente alinhou com o começo do pilar. Então, a gente acabou criando uma integração, uma comunicação desse pilar com a área da mesa. Ao mesmo tempo, a gente ficou com essa área bem livre para a área da varanda e o outro lado também ficou com a porta completamente livre, o vão, né, totalmente livre. Essa lateral aqui, que faz parte da cozinha ainda, é o pilar do final aqui da viga que dá de acesso para a varanda. E como ela ficava aqui muito exposta, muito, né, sem comunicação com o restante, com os elementos que a gente tem, a gente acabou colocando o painel liso aqui para também continuar e dar essa impressão de homogeneidade com a área da cozinha. Aqui na varanda nós temos a área do gourmet. Então a gente tem aqui a área da churrasqueira, fizemos aquele acabamento que eu sempre gosto de comentar com vocês, de ter a caixa de MDF abraçando a coifa. Aqui, por exemplo, a gente já tinha, né, essa parte da coifa, o vidro também, e aí a gente só fez esse acabamento aqui. Aqui um armarinho que ficou bem estreitinho, mas é o espaço que a gente tem aqui, ó, da área de cuba. E o mesmo revestimento de porcelanato que nós temos aqui, nós também temos lá na cozinha. Usamos os mesmos MDFs, tanto do amadeirado quanto desse cacau, que tá muito bonito. Ele é meio acinzentado, mas ele tem um fundinho de fende. Eu adoro esse acabamento. E aqui, gente, olhem só o detalhe dessa pintura. Sabe que eu adoro as pinturas da Nina. Traz uma personalidade pro projeto. E aqui a gente tinha, na ideia inicial, colocado um muro verde. E aí a cliente falou, Rafa, não sei, eu ainda não me apaixonei pelo muro verde aí. O que a gente faz? E a gente tem uma pintura da Nina lá no lavabo, que vocês vão ver. E aí a gente falou, poxa, eu acho que uma pintura vai ficar muito interessante. E olha só que lindo que ficou, porque a gente tem um pouco mais de cor. Como o apartamento ele é neutro, a gente tem só um toque de cor na pintura da entrada, nesse desenho, a gente acabou trazendo essa personalidade. E aqui, olha só que bacana. A área do gourmet, eles queriam um pouco mais móvel,
um espaço que eles pudessem movimentar. Essa bancada, ela tem rodinhas, então agora ó, a gente pode movimentar do jeito que a gente quiser. Então se ele quiser usar aqui como apoio para a área do churrasco, ou se ele quiser usar olhando a vista, ele pode fazer essa mudança dessa mesinha para qualquer lugar, para todo o espaço da varanda. Inclusive, se ele precisar usar como um buffet da área interna. Então ficou bem legal, porque ficou bem multifuncional. Eu adoro ter esse tipo de móvel, porque a gente não precisa criar algo fixo num espaço que não quer delimitação, que era o caso deles. Aqui, para a gente ter esse espaço de recepção, a gente tem esse banco, que ficou bem espaçoso, então a gente consegue ter essa comunicação com quem está jantando, com quem está aqui na churrasqueira, a gente pode rotacionar aquela mesinha. E atrás dele, a gente tem aqueles espaços que eu sempre mostro para vocês. Aqui atrás a gente tem a área da condensadora. Então a gente tem aquela caixa de vidro que isola o calor e joga todo o ar para fora. E aí por cima a gente fez essa caixa também do mesmo amadeirado que a gente tem no restante. Aqui acaba servindo de apoio, pode ser um apoio de buffet para a área da churrasqueira, pode ser um apoio também para bebidas. Então a gente também acaba aproveitando esse cantinho, o que é possível, né? Porque a gente também precisa dessa área técnica para o ar-condicionado. Aqui, ó, como eu comentei, o segundo vão que nós tiramos da porta, e a gente deixou ele bem livre. A gente não colocou nada na frente, só o banco tá aqui na lateral, que também visualmente fica muito leve, porque a gente tem ele na parte de baixo, então a gente não tem nenhuma nada que bloqueie, né, a nossa visão. E olha só esse espaço que ficou a sala. Aqui, como eu comentei com vocês, na área da cozinha, a gente tem a área de refeições rápidas, que serviu aqui como uma sala de jantar. Então a gente tem todo esse acabamento aqui, ó, vindo com as cadeiras em couro. Isso também foi assim, eles se apaixonaram pelas cadeiras, também pelos banquetas iguais, vocês viram lá fora. E a gente tem essa área toda extensa aqui, que quem tá cozinhando consegue recepcionar. A gente tem muita integração mesmo dos ambientes. E agora eu vou mostrar para vocês o detalhe que a gente tem nesse apartamento. Tanto de integração como de uso de espaço. A gente tem muito armazenamento. Então aqui vocês vão reparar lá naquela planta que eu mostrei, a gente tinha um dentão aqui super profundo. E aí a gente decidiu fazer aqui a parte do bar, com essa parte de cristaleira na área superior. E aqui também, como a gente tinha um espaço muito grande, a gente falou assim, a gente pode aproveitar esse espaço também como roupeiro ou como armário. Então essas ripas laterais, dos dois lados, nós temos armários. Tanto aqui quanto aqui. E olha só, visualmente a gente não percebe que são armários, a gente percebe que são ripas, como tem a mesma comunicação lá na área da cozinha e na entrada. Então as duas laterais têm armários super profundos, esse dente ele era muito para trás, tanto que a gente tem a cervejeira, a adega aqui na parte de baixo, bem embutida, porque a gente tinha aqui em torno de 80 centímetros de profundidade. Então a gente tem um baita aproveitamento nesses dois espaços. E aí, um ponto aqui que foi assim, acho que o ponto principal do nosso projeto foi essa estante de serralheria. Por quê? Como eu comentei com vocês, eles queriam ter espaço para receber, recepcionar amigos, ter esses espaços de comunicação entre os ambientes. E aqui, nada mais legal do que a gente ter uma televisão que a gente pudesse ver lá da cozinha, que vocês viram, tanto como na sala de estar. E ao mesmo tempo, a gente também tem a opção de rotacionar essa televisão e jogar para a área da sala de TV, que vocês vão ver, que fica aqui atrás. Então a gente criou ambientes separados, isso também era um pedido deles, eles gostariam que a sala de TV fosse mais reservada, mais aconchegante, não ficasse aqui no miolo, né, da sala. Então a gente acabou aproveitando, ó, aqui depois eles vão colocar 2 quadros, e a gente até tem essa comunicação da estrutura de serralheria, com a mesma pintura, com o mesmo acabamento que a gente tem na cozinha, que foi como eu comentei, é um apartamento super sofisticado, tem um toque industrial, por conta dessa serralheria preta. E aí os nichos todos fazendo esse acabamento, eles colocaram bastante os itens deles de viagens, de decoração, tudo que eles gostam, a gente tem aqui nessa serralheria. Aqui, por exemplo, como a ideia é uma sala de estar, a gente tem aqui esse sofá mais social, que é um sofá que ele não tem braços, ele não é um sofá que ele estende, mas ele é um sofá que ele tem essa conversa. Então a gente tem uma poltrona, a gente tem esse sofá com a mesa lateral aqui, é um sofá que ele tem o mesmo tom de madeira das cadeiras, e a gente usou aqui o linho bem clarinho, no off-white, junto com o linho cinza, que a gente tem com o tweed na cadeira, na poltrona aqui lateral, que eu vou mostrar para vocês também.
exatamente para ter esse espaço bem de conversa, um espaço de encontro, sabe? Então essa área ficou tão gostosa, tão aconchegante, que a gente tem essa recepção de todo o ambiente. Agora eu quero mostrar para vocês a sala de TV. Bom, e aí para vocês que viram do outro lado, a gente tem aquela rotação da televisão e aqui a gente tem esse espaço mais aconchegante, mais reservado para a sala de TV. Um sofazão bem confortável, com essa extensão retrátil. Então a gente não precisou se preocupar aqui na visão do sofá lá para o restante da área social, porque a gente acabou isolando esses ambientes. Aqui a gente tem um detalhe super legal também nas paredes, que é a moldura de boiserie reta. Então ela é uma moldura que não tem aquele detalhe clássico que vocês já viram também nos nossos projetos, e a gente tem toda ela na mesma cor. Para ter esse contraste dessa área mais homogênea, também a gente aproveitou para fazer essas molduras de boiserie vindo pelo corredor de acesso para os quartos, que ficam aqui atrás. Então é um ambiente um pouco mais reservado, mais fechado, com a moldura que traz esse clássico, o toquezinho, né, do cinza mais escuro também no sofá. O ambiente ficou muito mais aconchegante aqui e lá a gente deixou o espaço mais colorido, mais sociável mesmo para receber os amigos. Bom, aqui é a Suite Master. E como eu comentei que a gente tem um estilo mais clean, eles não queriam ter nada muito colorido, aqui a gente tem um ambiente mais aconchegante, muito armário, que é super necessário. Então o que nós temos aqui? Cama queen, isso é muito importante quando a gente vai projetar, pensar nos espaços, se a gente tem uma cama queen, casal ou king. Porque aqui, por exemplo, a gente conseguiu ter um bom espaço aqui para essa área de closet, de armários. Aqui a gente tem esse armário de canto e olha só, aqui a gente tem esse armário e aí você deve estar se perguntando, né? Cadê a mesa de cabeceira? E a gente tem uma mesa de cabeceira que ela está aqui, na lateral. Só que a gente consegue, a gente tem um nicho por dentro desse armário, então a porta ficou inteiriça, mas a gente tem o acesso aqui, ó, para essa mesa, olha só que bacana, nessa lateral. E aqui a gente tem iluminação para ler um livro, para ficar aquele aconchego à noite. Ao mesmo tempo, a gente tem os pontos de tomada e de interruptores, olha só que delícia, ficou? Desse lado. Aí, seguindo no mesmo alinhamento desse nicho, a gente tem uma cabeceira ripada no tom de azul, para dar também um pouquinho de aconchego, porque eles não queriam nada muito colorido, muito forte. Mas a gente tem o tom de azul, que ele fica mais escuro, mais apagadinho. E aí, do outro lado, onde vocês viram, a gente tem a mesinha de cabeceira pro lado da Ná, que é uma penteadeira também. Então, a gente tem um banquinho, um espelho, tudo mais clarinho, mas ao mesmo tempo a gente tem um bom aproveitamento, porque a gente deixou um espaço livre do outro lado também muito amplo. Eu vou mostrar para vocês mais de pertinho essa mesinha de cabeceira com o banquinho, a altura dela fica nivelada com a cama, com as tomadinhas laterais e essa parte do espelho que ficou bem aconchegante e um quarto clean, leve e super funcional. E esse aqui é o banheiro da Suite Master. Bom, aqui, além de ser um ambiente bem leve, bem clarinho que a gente fez com esse revestimento zigue-zague, o apartamento tem um pé direito bem mais alto do que o comum. E a gente aproveitou a espelheira até o teto para dar essa amplitude mesmo. Aqui na lateral, alguns nichos que eles colocaram na parte de perfumes. E a gente tem o quê? Um toquezinho de cor na parte do gabinete. Na parte de baixo a gente tem esse tom de azul, que é o mesmo que a gente usou ali na cabeceira. O zigue-zague da Portobello a gente colocou na parte de baixo meia parede e dentro do box ele inteiro. Então olha só que delícia que ficou, super aconchegante. Para dar um contraste maior, a gente tem aqui dentro do box os metais todos no preto. Então fica esse contraste super interessante do zigue-zague com o preto. O toalheiro térmico também no preto, a torneira também preta. Isso fica interessante porque a gente acaba conseguindo aproveitar e ter esse toque também do industrial dentro do banheiro, mesmo ele sendo todo branquinho. Um outro detalhe que a gente tem aqui é o piso, que a gente usou o Palladio, que é um revestimento mais no granilite, bem clarinho, que acaba ficando nesse tonzinho de cinza com o branco. E aí a gente teve esse contraste mais leve entre o zigue-zague e o Palladio do piso.
E aqui é o segundo quarto, a segunda suíte. A gente tem aqui um home office com muitos armários, porque como no outro quarto a gente não teria tanta opção de armário, a gente acabou colocando bastante aqui. E a gente tem um baita aproveitamento. Bom, como vocês notaram aqui, uma mega tela, a gente precisava de uma mesa grande, bem espaçosa. A gente colocou ela embaixo da janela para ter uma ótima iluminação natural. Então, um deles trabalha de casa, mas se algum dia os dois precisarem trabalhar juntos, a gente também tem espaço. Aqui, olha só, a gente fez a parte de sapateira, então não fica sapato lá no outro quarto, a gente tem lá somente roupas e aqui a parte de sapateira. E aqui a gente tem esses aproveitamentos das duas laterais. Então, nesse cantinho, na parte de baixo também temos aproveitamento, olha. Do outro lado, a gente fez um pouquinho mais decorativo. Então, nós temos na parte de baixo o aproveitamento, como vocês viram ali daquele lado, e aqui em cima os nichos, que como vocês podem ver, eles adoram andar de moto, tem moto, e aí aqui eles colocaram os capacetes, os decorativos, que é a cara deles. Então, a gente acabou aproveitando esse cantinho que a gente perderia, né, como espaço, e como eles falaram, não, Rafa, já tem muito armário, vamos deixar um lado como aproveitamento. E aqui a gente tem também mais 4 portas de armário, que eles usaram aqui também como armários lá como para o outro quarto, e aqui um roupeiro, que eles acabam guardando toda a parte de edredom, lençol, tudo que precisar. Aqui o que nós fizemos? Já deixamos os pontos todos preparados, se futuramente eles quiserem colocar uma televisão, mas atualmente eles não usam a televisão, então a gente colocou aqui um quadro. E aqui atrás da porta nós temos o banheiro, que também tá um charme. Olhem só que lindo que ficou esse banheiro. A gente fez uma bancada slim, que é aquela que eu sempre falo pra vocês, que é aquela bem fininha, do quartzo branco. A cubinha verde, olha que linda, gente, eu amo essa cuba. Nesse acabamento. Na parte de baixo, o amadeirado com os ripadinhos. Olha só, que lindo que ficou. E na parte de cima, como esse é um banheiro que não precisaria ter tanto espaço de armazenamento, a gente fez só metade dele com espelheira e o outro lado com os nichos. Aqui a gente colocou a mesma ideia do outro quarto, o revestimento a metade da altura. Então aqui, como o revestimento é 90 por 90, a gente colocou ele na metade da altura. No outro banheiro, vocês notaram que a gente tem ele um pouquinho mais alto, porque ele é uma peça de 1,20 por 60. Então a gente acabou aproveitando a altura da peça. E aqui no fundo, eles queriam um banheiro bem levinho, sem muitas cores também. A gente deixou a cor só para Cuba. A gente tem o Color Mind branco, aqui dando essa leveza mesmo, esse contraste com esse revestimento marmorizado da parede. E aqui a gente colocou na opção acetinado, fica muito mais apagadinho, né? Que ele não tem aquele brilho como vocês viram. Bom, é um banheiro bem neutro que a gente fez, mas para eles aproveitarem quando eles precisarem desse banheiro do home office. E aqui, para finalizar, a lavanderia, que ficou enorme, porque lembra que eu comentei? A gente fez aquela mudança, né? Aqui nós tínhamos um banheiro de serviço, retiramos o banheiro, a gente tem aqui o tapetinho do Califórnia, que é um baita tapetão, né? Mas a gente precisava desse espaço. E aqui, olha só que legal, lembra que a gente tem um shaft lá no banheiro, a gente não poderia retirar? Mas a gente conseguiu mesmo assim aproveitar muito bem esse armário ficou bem profundo. Aqui, ó, a gente abraçou o shaft, que a gente tem que manter. Desse lado, nós temos um super armário, para tudo que eles precisam. E como a gente alinhou ele com a área de bancada, a gente fez esse L todo, ele é um armário bem profundo. Aqui nós temos uma tulha bem grandona, vejam bem. Bancada em preto São Gabriel. E aqui em cima eles queriam um espaço para colocar roupas penduradas, antes de passar ou depois que passar. Então a gente fez a estrutura em serralheria, como a gente tem lá na área da sala. E por quê? Porque normalmente a gente faz esse tipo de cabideiro quando a gente tem armário superior. Mas aqui a gente tem esse espaço todo que não poderia pôr armário, né? Porque a gente tem essa parte aqui do aquecedor. E também porque aqui desse lado a gente tem a área de janela. E aqui, para finalizar, a área da máquina e um super varal de teto que a gente colocou com aquelas roldanas que vocês já viram. Olha só, a gente deixou as roldaninhas aqui para descer com o varal. E esse varal, ele é um pouco diferente, olha só que interessante. Ele, além de ter as aletas, ele tem uma tela na parte de cima, ó. Filma de pertinho, que legal.
pra gente ver, pra eles verem. A gente consegue colocar pano, itens menores que vocês não conseguem pendurar também nas aletas. Esse varal eu adorei a ideia e olha o tamanhão dele. Ficou ótimo e bem aproveitado aqui nessa lavanderia. Bom, como eu comentei com vocês, o lavabo é super ousado e eu deixei ele pro final, que assim, tá maravilhoso e vale mostrar cada detalhe. Bom, vocês já viram aqui, tem uma pintura maravilhosa da Nina. Eu mostrei pra vocês uma pintura dela lá na área da varanda, e aqui ficou uma pintura bem diferente, super colorido. Tudo que a gente não tem de cores no apartamento, a gente tem aqui dentro do lavabo. Eu adoro fazer isso, né? A gente tem esse lavabo mais ousado, mais diferente. Aqui também, o que nós fizemos? Esse pórtico em madeira, com iluminação nas duas laterais. E aí ele é um lavabo bem diferente, né? Você entra e tem esse impacto com um espelho orgânico aqui nessa parede. E olha que interessante o que nós fizemos aqui na área da bancada. A gente tem uma bancada em quartzo cinza e nós fizemos como se fosse uma área molhada na própria bancada para a gente conseguir ter essa parte do armário, né? Dessa frente direto aqui. Então a gente tem um armário rente, olha só que legal. E para a gente não molhar, né, essa peça, a gente colocou essa moldurinha como se fosse uma área molhada mesmo, um frontãozinho, fazendo esse recuo dessa área. Aqui na parte de baixo, uma pequena prateleira para colocar todos os itens de banheiro e também a iluminação ali na parte de baixo. Olha só que lindo que ficou esse banheiro, super delicado e bem diferente, super ousado. Eu amei o desenho. A Ná escolheu junto com a Nina esse desenho, e assim, não podia ser melhor, porque ficou incrível. A gente vai mostrar pra vocês, atrás da porta ainda tem aqui uma onça maravilhosa, e eu amei esse lavabo, tá impecável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu comentei, aqui embaixo na descrição tem todos os acabamentos, revestimentos, tudo que vocês querem saber do apartamento. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.